Voltando aqui, gente, desculpa, mas o meu vídeo ele tinha ficado fora da linha, vocês não iam conseguir ver a parte de baixo, mas não tem problema, fica 2 vídeos. Princípios expressos, né, como a gente estava conversando, que é os nossos princípios explícitos da administração pública, né? Explícitos, expressos, tanto faz a nomenclatura, mas são aqueles que estão de fato previstos e estão escritos no artigo 37 da Constituição Federal. Nosso primeiro princípio é o da legalidade. E o que ele significa? A administração pública só pode fazer o que a lei determina. Ponto. É isso. Não tem muito segredo, né? Quando a gente fala em administração privada, né, quando vocês estão na empresa, a administração pode fazer aquilo, né, que as partes convencionarem, né? Ele tem uma certa flexibilidade para poder fazer, só não pode fazer aquilo que é proibido em lei, né? Uma empresa ela não pode fazer um acordo ou um contrato que seja proibido em lei, mas se não tem previsão de proibição, ela pode fazer entre particulares a melhor forma que ela entender. A administração pública não, ela tem que seguir a lei, ponto, é isso, ela vai seguir a lei, é um princípio que se traduz, né, em poder-dever do administrador público, né, porque ele só pode atuar dentro daquilo que a lei permite, né, proibindo que ele atue fora daquilo que a lei não permite. Então não tem muito segredo, gente. Eu pus uma frase bem simples para vocês cravarem aí na sua cabeça. A administração pública só pode fazer o que a lei determina. Já o princípio da impessoalidade, ela se remete à ideia de que a atuação da administração pública deve ser impessoal e visar a satisfação do interesse público, né? Então, no exercício de suas funções, né, deve sempre visar a coletividade, não o particular. Eu não posso favorecer um grupo, eu não posso querer prestigiar determinadas pessoas. Eu, como uma administração pública, né, eu ali gerindo, quem trabalha na administração pública está administrando, ela tem que sempre visar o bem coletivo, né, não determinado, né, não pode agir só em favor de um em detrimento do outro, né, tem que ter essa impessoalidade, essa imparcialidade, né, sempre agindo em prol do bem comum, que essa é um dos princípios, né, uma das fundamentações da administração pública, né. O princípio da impessoalidade, ela possui 2 dimensões, tá? Que é o de finalidade de vedação à promoção pessoal, né? Então, a finalidade é o dever da administração pública de sempre buscar a satisfação do interesse público, né? Então, aqui, dever, né, como tá aqui no meu textinho que eu fiz aqui no slide para vocês, dever de ser impessoal e visar a satisfação do interesse público. Visar a satisfação do interesse público, ele consiste nessa finalidade da administração pública. Então, o objetivo é esse, tá? E a vedação à promoção pessoal se traduz nesse dever de ser impessoal, né? Impessoal e imparcial, né? Então, não pode um administrador, né, um agente público se promover, fazer campanha, por exemplo, se baseando numa obra, como se a obra fosse ele que propôs e ele fez. Ele pode sim informar que aquela obra foi realizada, divulgar, por exemplo, que abriu-se uma creche, mas ele não pode, na campanha dele, ficar divulgando que é como se aquela obra existe porque ele existe, né? Eu que fiz, tá vendo? Olha, não é bem assim que funcionam as coisas. Pelo princípio da impessoalidade, esses atos são não é que é inválido, não usaria, são impróprios, né? Não deveriam ocorrer, embora ocorra, não deveriam. Tanto é que há vários processos depois que tem de campanha política sobre essa ultrapassagem do princípio da impessoalidade, né? Então, tem algumas regulamentações na lei, né? Porque a lei
do direito eleitoral tem algumas liberdades, ela permite algumas coisas quanto à publicidade daquele agente público, né, aquele candidato. Mas para o que nós precisamos saber é de que, como administrador, se um dia vocês forem um secretário ou forem atuar na administração pública, seja em qual cargo vocês forem atuar, vocês não podem exigir, não podem se vanglorizar e colocar o seu nome ali como uma forma de publicidade. Vocês podem colocar como uma forma de experiência, né? Uma troca de currículo, alguma coisa. Mas vocês não podem tornar público como se, eu uso exemplo de obra, como se aquela obra fosse sua e por você que aquela obra está acontecendo. Porque a máquina pública ela é todo um conjunto, então ela acontece por N fatores. E às vezes uma obra finaliza no mandato do candidato X, sendo que o dinheiro daquela obra entrou do candidato Y. Então, por isso que também é necessário haver essa impessoalidade, tá? Quanto à moralidade, ela impõe que os administrados, ao praticar seus atos, devem ter integridade, honestidade, probidade, retidão e boa-fé. É a ética, né? É você agir com ética. Basicamente, eu penso quando a gente fala em princípio da moralidade, que é a forma de como vocês vão agir perante a sociedade, né? A sua ética, os seus princípios, né? Um exemplo de atuar e de proibir essas ações que nós não consideramos éticas é a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante, vou falar aqui mais ou menos para vocês, ela é um enunciado que o judiciário, no caso aqui o Supremo Tribunal Federal, que é a maior instância da justiça, onde estão aqueles ministros que a gente vê na televisão e se fala tanto, eles fazem essas súmulas, né, que são enunciados. E quando ele torna essa súmula numa súmula vinculante, ele vincula todo o judiciário para cumprir e julgar com base naquela súmula vinculante, tá? Então, súmula vinculante, a gente está falando sobre uma determinação, uma vinculação no judiciário, né? Essa súmula vinculante, ela fala da proibição do nepotismo, né? Tanto do nepotismo que é entre parentes, como do nepotismo que a gente chama de nepotismo cruzado, né? Que ocorre, por exemplo, na hipótese de troca de favores entre amigos. Eu peço para você, gente, acho que tem a Carol na turma, né? Não, se eu não me engano. Vamos lá, vou pôr Carol. Eu peço para Carol ela colocar minha filha num cargo e para ela colocando minha filha num determinado cargo, eu coloco o marido dela em outro cargo, né? Então a gente meio que está fazendo esse nepotismo cruzado, essa troca de favores, o que é proibido também e é uma ofensa ao princípio da moralidade, né? O nepotismo. Então, quando vocês pensarem em moralidade, pensa na ética. Agiu com ética, está dentro do princípio não ofendeu. Se não agiu com ética, provavelmente vai estar cometendo um ato de improbidade e que é muito sério porque acarreta várias questões, né? A gente tem uma lei de improbidade para isso. Então, o ato de improbidade pode gerar, inclusive, a perda dos direitos políticos, pode perda de patrimônio, então tem sérias consequências nesse ato. Quanto à publicidade, a gente se traduz no sentido de que é dever da administração informar os atos praticados à coletividade, é a transparência. Falei um pouquinho com vocês na aula passada, né? Salvo exceção de preservar o sigilo nos termos da lei. Certas situações, certos atos administrativos, eles vão ter esse caráter de sigilo, né? Não vão poder ser divulgados, mas eles são determinados, esses sigilos, pela lei. Então, não são todos, são exceções raras, né? Então, em regra, todos os atos da administração devem ser publicados, né? E estamos aí com a nossa lei da transparência, nosso site da transparência que eu indiquei para vocês, e eles é a prova disso, de que não só os atos
Como tudo da administração pública deve ser divulgado, porque o direito público, né, o bem público é um direito de todos. E se é um direito de todos, todos nós devemos saber como que está sendo administrado e gerido, né? A efetividade é um princípio novo, foi incluído pela Emenda Constitucional número 19 em 1998, não é? Então foi incluído 10 anos depois que a Constituição Federal foi instituída, e ele impõe aos administrados praticar seus atos com produtividade, racionalização dos gastos públicos e presteza, com o objetivo de satisfazer a coletividade. A efetividade, para mim, ela remete àquela ideia da nossa aula passada sobre a administração pública gerencial, né? Sobre a nova administração pública. Então, são todos esses princípios, se vocês analisarem nas teorias da administração pública, né? Ele se enquadra nessa nova gestão, nessa nova ideia de administração. E a efetividade está aí. Ela vai o quê? Qual que é o objetivo dela? Diminuir, racionalizar os gastos públicos, né? Mas sem diminuir a prestação de serviço, tornando os serviços de uma forma mais eficaz. Se eu não me engano, eu até achei uma lei que fala sobre isso, e eu acabei de ver no texto que eu não coloquei o número dela, gente, vou arrumar, mas se eu não me engano é a Lei 13.600 e alguma coisa de 2018, e essa lei, ela é para desburocratizar a gestão pública, né? Foi uma lei publicada para racionalizar os atos públicos, e ela vem aí com força para mudar a nossa gestão pública, tá? É uma lei nova de 2018. Eu vou arrumar no texto do PDF para vocês não perderem, tá? Aqui na aula, desculpa, mas vai estar lá no textinho do PDF, tá bom? Então, esses aí são os nossos princípios explícitos, né? Os nossos princípios expressos. Eu vou partir agora para os nossos princípios implícitos. Vou falar bem rapidinho também, para vocês só focarem naquilo que há interesse mesmo de vocês saberem, tá? Nosso primeiro princípio é a supremacia do interesse público. O que isso significa? Havendo colisão entre o interesse público e o interesse privado, prevalecerá o interesse público. Por quê? A finalidade da nossa administração pública é assegurar o bem da coletividade. Então, o bem da coletividade, o bem maior, sempre vai estar acima do individual, né? Por isso que existem medidas como a desapropriação. Eu consigo tirar uma casa de alguém, por exemplo, lógico, com indenização, contraprestação, se for de interesse público aquele terreno, né? Se for para abrir uma rua, se for para passar um encanamento de gasoduto. Então, assim, são certas situações que o poder público pode intervir numa propriedade privada, né? Ou intervir de alguma forma, né? Sobre alguém, né? A fim de garantir essa supremacia do interesse público. Então, basicamente é isso que vocês têm que entender. O interesse público sempre vai estar acima do interesse privado. A indisponibilidade do interesse público. O que significa? O administrador público é o administrador da coisa pública e não o dono, né? Então, o interesse público é inalienável e indisponível. Ele não pode, um administrador, um agente público, ao bel prazer, entender se ele vai fazer ou não, né, aquele interesse, se ele vai atender ou não aquela necessidade pública ao seu bel prazer. Não, porque a coisa não é dele, o bem não é dele, muito pelo contrário. Uma vez que é direito, ele tem que cumprir, uma vez que está na lei, ele vai ter que cumprir. Então, indisponibilidade do interesse público se remete basicamente a essa questão de que o administrador ele está agindo pelo interesse do próximo, do público, e aquele bem, né, o bem que ele administra não é dele. Já a isonomia, que é o outro princípio, ele trata, né, é um artigo 5º, é o nosso primeiro artigo lá, caput da Constituição, artigo 5º,
que fala que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Esse aqui a gente fala que ele faz correlação com aquele princípio da impessoalidade, né? Porque aqui eu não posso tratar, eu tenho que tratar todos iguais, né? Eu tenho que ter essa noção de que todos são iguais perante a lei, todos têm os mesmos direitos, então eu não posso favorecer ninguém. E a administração pública tem esse dever de tratar todos iguais, seja da forma como for. Então, se vocês forem uma vez servidor público, estagiário, estiver trabalhando na administração pública, vocês têm que entender que qualquer pessoa que chega para ser atendida, ela deve ser bem atendida, independentemente de quem ela seja, tá? Já o princípio da continuidade, ela diz que a máquina pública não pode parar. Essa é a frase, é bem simples para vocês entenderem, tá? É o dever do Estado de adotar medidas para que não ocorra interrupções dos seus serviços, né? Da atividade, devendo então estar sempre ativa, né? A administração deve de alguma forma prover sempre a continuidade do serviço público, né? Não é que não pode ter uma paralisação, mas a paralisação não pode trazer prejuízos aos interessados, né, à coletividade. Então, há uma restrição quanto a essas paralisações, tá? Outro princípio é a motivação, é um requisito de validade do ato administrativo e consiste na declaração dos motivos, de fato ou de direito, que ensejaram e fundamentaram determinado ato da administração. É eu motivar, é eu dar uma declaração do porquê aquele ato foi realizado, né? Eu vou fazer uma licitação, eu tenho que explicar por que eu estou abrindo aquela licitação. Eu vou fazer um contrato administrativo, eu tenho que fundamentar por que aquele contrato administrativo está sendo realizado. Então, motivação é isso, é a declaração do motivo daquilo, do porquê aquilo está sendo feito. Já o contraditório e a ampla defesa é um princípio de todos e assim como na administração pública, ela também existe nas relações privadas, porque todos têm direito ao contraditório e à ampla defesa. Mas aqui, como ele é também um princípio implícito da administração, eu estou trazendo para vocês, que significa que é o direito do particular ou do agente público conhecer e ter ciência do seu processo, né? Seja ele judicial ou administrativo. Então, eu não posso fazer um processo administrativo sem que quem está sendo acusado ou quem está sendo processado não saiba que aquele processo está acontecendo. É direito dele saber disso, né? E uma vez que ele tem direito a isso, ele também tem direito a se manifestar e ser ouvido no processo, oferecendo as provas, né? Que ele bem achar melhor, né? Aquilo que ele vai precisar sem sofrer qualquer sanção. Um exemplo que eu dou aqui de contraditório e ampla defesa, bem bobinho, mas eu vou dar. Processo de multa. Antes da multa ser gerada, eu tenho que ser notificada. Por quê? Porque eu tenho o meu direito de defesa de poder dizer naquele processo em que minha multa foi processada, dizer que aquela multa não é minha, pedir que vá para o nome de terceiros, porque não era eu que estava dirigindo, né? E a multa, ela é para o condutor, não para o dono do carro. Então, um exemplo aí para vocês entenderem o que seria esse contraditório ampla defesa. Presunção de legalidade e veracidade significa que todo ato administrativo, até que se prove o contrário, possui presunção de veracidade e legalidade. Então, assim, quando uma administração faz um ato que pode estar ilegal, você pode até falar que está ilegal, mas aí você tem que provar que está ilegal, porque se ela fez, presume-se que é verdadeiro, presume-se que é legal. É basicamente isso. Então, tem que se provar que não é. Essa presunção, ela só garante isso, garante que à primeira vista aquele ato vai ser legal e vai ser verdadeiro. Porém, se você provar que não, aí vai ser julgado de forma diferente, tá? A autotutela é um princípio que diz que pode a administração pública, por si própria, rever os atos administrativos, anulando-os quando forem ilegais e revogando-os quando presente motivos de conveniência e oportunidade, sendo que nesse caso deve respeitar o direito adquirido. É o direito da administração rever os seus atos, né? Na administração privada nós também temos isso, né? Eu posso, como administrador,
cometer um ato e depois me arrepender daquele ato e rever. E aqui a administração pode, aquele administrado, cometer um ato que não está condizente com a lei, que por falta de informação ele pode ter cometido isso. E para não haver prejuízo na administração e não ter aquela burocratização de que tem que ter uma forma diferente, ele vai lá e revoga, tá? Ele vai lá e revoga, a própria administração pode fazer isso. Ela própria pode revogar o seu próprio ato. O princípio da finalidade significa que o ato administrativo, né, que terá desvio de finalidade quando praticado, diverso do interesse público. Então, assim, se a finalidade de determinado ato não for interesse público, ele está ofendendo o princípio da finalidade, porque a finalidade da administração pública é sempre o bem e o interesse público, tá? A razoabilidade e a proporcionalidade significa que o agente público deve atuar com discricionariedade, aceitáveis e razoáveis, e que nesse sentido, nessa proporcionalidade que a gente vai avaliar, nós podemos verificar 3 elementos, né? Que é o elemento da necessidade, que se traduz na restrição imposta, né? Que é o que é de fato necessário ao alcance do objetivo ou não, né? O porquê há necessidade dessa restrição ou não, né? Então seria mais ou menos isso. A adequação é a análise, né, de que se houve pertinência entre a restrição e o objeto almejado, né? Se o meio utilizado deve ser compatível com o objeto ou não, né? Então é a adequação daquele ato. E a proporcionalidade é no sentido estrito, né? Que as vantagens do ato devem ser maiores do que as desvantagens. Então esse também seria um dos elementos. Aqui o princípio da especialidade, ele corresponde à descentralização da administrativa, né, decorrente da lei, que criam pessoas jurídicas para poderem prestar os seus serviços e interesses coletivos. São as fundações, autarquias, sociedade da economia mista, são a nossa administração pública indireta. Então, essa especialidade se traduz no sentido de que a administração pode descentralizar a sua especialidade, né? Pode descentralizar as suas atividades. Controle ou tutela é o poder-dever, aqui novamente poder-dever da administração pública de controlar e fiscalizar as atividades da administração pública indireta. Então ela, como administração, quando a gente fala centralizada, tem o dever-poder de fiscalizar e controlar a administração descentralizada, que é a nossa administração pública indireta. Hierarquia é a prerrogativa da administração pública de rever os atos dos subordinados e de delegar e avocar atribuições e punir. É o ato de hierarquia da administração, né? Quando a gente fala em administração, nós estamos falando na coordenação, na subordinação entre os órgãos da administração pública, porque a gente, assim como na administração privada, a gente tem um escalonamento de funções e de órgãos. Então essa hierarquia e subordinação, né, coordenação, elas vão existindo, né, conforme são aquele determinado órgão, né, ou administrado. Já a segurança jurídica se traduz na segurança dada à coletividade, de mudanças bruscas. O que quer dizer? É a proteção do direito adquirido, gente. Então, assim, por mais que a administração pública pode aí controlar tudo do jeito que ela controla, ela tem certos limites, porque ela tem o dever de dar segurança jurídica à população, né? ao interesse da coletividade. E a segurança jurídica se traduz nisso. Gente, nossa aula terminou, foi bem rapidinho que eu falei, mas para vocês entenderem melhor o que eu fui falado, tudo que a gente conversou aqui, eu preciso que vocês leiam o PDF e façam as atividades. Qualquer dúvida, vocês entram em contato, tá bom? Bons estudos!